tecnologias, tudo tem que estar funcionando. Vai lá. Vamos lá? Gravando. Voltando. Bloco 2. Isso aí, bloco 2 da entrevista com Augusto Soares e André Sigvalt sobre o filme O Mestre da Fumaça. Vou passar agora para perguntas dos estudantes aqui. Quem vai primeiro, Cleberson ou Rodrigo? Essa timidez. Bom, boa noite, pessoal. Agora sim. Estão escutando a gente bem? Manda. Agora tô. Eu sou Cleberson Bandeira, sou estudante de mídias digitais aqui na UFSB. E no curso a gente vive muito essa coisa do fazer cinema, né? Então, desde construir roteiro, pensar na pós-produção, pensar no desenvolvimento. E aqui é a gente por a gente mesmo. Tem essa coisa de ajudar, não. Então, aquele processo que é bem dificultoso. Eu queria saber para vocês, de vocês, na verdade, que é uma coisa que eu enfrento muito, que é a questão de, por exemplo, eu penso em episódios da produção, mas eu não sei como ela começa, como ela termina. Então eu queria saber primeiro. Tenho muitas dúvidas, né? Primeiro eu queria saber porque aqui a gente tem um semestre para fazer um projeto inteiro. Então eu queria saber quanto tempo levou do início ao fim para fazer, com todo respeito, que aqui são os meus professores, né? Eu queria saber de vocês quanto tempo levou, tipo, desde a concepção até a finalização de tudo, até a premiere, e como foi colidir essas duas temáticas, né? Artes marciais, que não foi uma arte específica, né? Foram também mais de um país que vocês pesquisaram. Como é que foi como foi colidir esses temas com a cannabis, com a maconha, com tudo mais? É isso que eu queria saber, como é que foi essa dinâmica? Porque eu imagino que não seja fácil, né, pensar nessa mistura. Quanto ao tempo, a pandemia atrasou bastante, né? Então, ela foi 1 ano e meio, 2 anos de atraso na pandemia. E o fato do nosso roteirista também ter ficado doente atrasou um pouco a gente. Então, esses anos que demorou para fazer o filme podiam ter sido menos, tal. Mas foi como aconteceu. É uma coisa caótica mesmo. E além disso, não a temática, mas a forma que a gente escolheu contar essa história, com muitos personagens, mesmo que personagens pequenos, mas tornava um pouco mais difícil. Se fosse, eu costumo usar esse exemplo, se fosse um longa-metragem sobre um casal em crise, como o Jabor fazia nos anos 70, ali, o Eu Te Amo, todos esses, seria muito mais simples de viabilizar. O roteiro não, o roteiro é casca, não estou falando com relação a escrever, mas a filmagem propriamente dita, a quantidade de figurinos, a quantidade de situações que vão acontecer em cena diminuiria muito. Então, mas a gente estava afim de fazer um filme meio épico, a gente brinca que ele é um épico, porque tem muito personagem. Épico, né? Infelizmente, a gente tem um filme, essa versão que vocês viram, que está no Netflix e tal, ela tem 1h40. Mas o filme tem 2h10. Porque a versão do diretor, que um dia a gente vai lançar também, o Director's Cut, porque ele é épico mesmo, ele é para ter mais de 2 horas, o filme é grande, então o mercado pediu pra gente cortar, a gente cortou na marra, foda-se, vamos cortar, e cortei eu e o André mesmo, nem tinha mais dinheiro pra editor. Se não era porrada nem maconha, a gente tirou. O vilão... o vilão O vilão tinha várias cenas extras que foram tiradas, assim. Várias cenas legais. Fazer umas maldades, assim. A gente tá louco pra mostrar. Scarface e tal. Vai ter no Director's Cut. Mas isso também foi chato. Mas com relação a essa... Mas assim, pensando no pé no chão, cara, tem 6 meses, faz uma coisa que não leva mais tanto tempo. Tem uma ideia genial. O que vale é a ideia. A gente fez o filme porque a ideia era boa e então, vamos fazer. É uma ideia muito boa. Tem gente que ganha dinheiro com ideias idiotas. Eu estava ontem seguindo o cara do Oreo. Vocês já viram o japonês do Oreo? Ele põe um Oreo e fala Oreo, 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 Oreo. Todo mundo já viu, ele viralizante. Oreo, 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 Oreo. Ele só faz isso. Não custa nada. É só comprar uns Oreo. E ele tem 3 milhões de seguidores, deve estar ganhando dinheiro. Sabe? O outro
chutava a bola, assim, às vezes a ideia vale. E às vezes a ideia vale e é fácil de fazer. Então, o que você precisa para ter né, uma nota 10 no semestre é ter uma puta ideia que é simples de fazer. Eu sempre dou o exemplo do clipe antigo do Mark, DJ Mark. Os caras pegaram um disco vinil e ficaram gravando o disco, tacando ele, o disco ia descendo a rua, eles iam gravando de vários ângulos e editaram o disco andando. Era um disco andando, uma ideia besta, simples, entre aspas, barata, fácil, rápida de fazer. É assim que chega longe. Mas eu entendo a situação é um pouco diferente. Se for fazer um filme, uma ficção propriamente dita, não um doc, que também é um outro processo, em pouco tempo, com pouco dinheiro, aí a criatividade tem que existir também, não só na ideia, mas na hora de fazer a transição para o que você vai filmar. Nós, por exemplo, tinha a cena que a gente queria que o personagem... Acho que até essa cena caiu. Mas uma cena que o personagem, quando ele tá voltando para São Paulo, voltando lá ele descobre que foi sequestrado a sobrinha dele, no roteiro, ele pegava uma carona num caminhão, uma boleia. E aí a produção veio, nossa, a gente não vai conseguir um caminhão porque não tem dinheiro. Eu falei, não, tudo bem. Cabe uma Kombi. Ah, não tem uma Kombi? Ele pega uma bike, sabe? No final virou, acho que um drone de um carro na estrada. A gente tinha um amigo que tinha um drone e fez. Por quê? Arrumou a saber, mas estava feia. Espera só um pouco, Augusto. Senão eu não consigo, me perco no raciocínio. Mas o que importava não era necessariamente o caminhão, a Kombi ou a bicicleta. O que importava era aquilo que a gente quer comunicar. A gente quer comunicar que ele tem urgência para voltar. A bicicleta podia ficar um pouco mais cômico, o caminhão tinha seu poder também, mas isso não estragava a história. Você entendeu? Não ruía com o roteiro. Então, nessa transição, quando a gente não tem muito dinheiro, não tem muito tempo, a gente faz concessões, mas dá para fazer essas concessões de um jeito carinhoso com o seu projeto. No nosso caso, foi o orelhão pendurado, né? O orelhão pendurado foi, assim, depois do orelhão pendurado, pode ter o carro, não sei o quê. Então, fomos atrás de uma coisa mais forte. Assim. Total. E aí essa coisa da mistura das temáticas do filme de Kung Fu com o Stoner Movie, filme de maconha, de doidão, ela é muito mais simples do que parece, na verdade. Mesmo as artes marciais que aparecem no filme, a maioria são artes que a gente na China tem uma maneira de chamar de artes internas. E quase todas elas, inclusive as artes externas chinesas, tem como base o relaxamento. É o que eu morei uns anos na China, treinando Kung Fu, o que eu mais ouvia do mestre era Fanson é relaxa. E aí a gente fez essa associação com os filmes de maconha. Então isso era muito presente. Além disso, os dois filmes permitem muita experimentação. Permitem possibilidades outras. Se você for pesquisar a cinematografia de Kung Fu, como o Augusto falou no começo, no bloco anterior, você vai ver que tem de tudo. Tem terror, tem comédia, tem todo tipo de luta. Tem um que eles inventaram, o Kung Fu do morto. Pra você ter uma ideia. Tanto que a gente achou que talvez ia ser um pouco difícil para os orientais, os chineses, no caso, assistirem vão achar que está manchando a imagem do Kung Fu. Pelo contrário. A maneira como eles entendem a coisa está tudo bem. Eles entendem que o Kung Fu é uma coisa e que é um filme de Kung Fu com esse teor da comédia, que é, no caso, a cannabis que conduz isso. Fora que a gente era baseado num filme antigo do Kung Fu, que é o Drunken Master, que é o mestre bêbado, que é o Jack Chan, ainda novinho, ainda em Hong Kong, enchendo a cara para treinar, ficando bêbado e dando porrada nas pessoas. Então, a gente quase que só trocou ali o elemento de deixar doidão e fez a nossa versão moderna, 2000, para a família dos anos 2000. Sessão da tarde da família dos anos 2000. Sessão da tarde da família canábica. Bacana. Deixa eu só dar continuidade aqui, só mais uma, pode ser? Porque eu queria saber, porque assim, a gente tá aqui, eu tô no início da linha, né? Eu imagino vocês já do lado de lá da chegada. Eu queria saber como foi você ter o projeto aqui, como você falou, mais de 2 horas, e aí você fala, tá, o que eu vou fazer agora? Tem um pitching, claro que imagino que isso também dependa de network, né? Mas o que a gente faz, aliás, como foi pra vocês, né? Esse processo de levar o projeto adiante tendo ele pronto, como foi vender ele?
Nossa, esse foi o mais difícil de A tudo. parte chata que não é de cineasta, sabe? A gente queria estar fazendo outro filme, mas estava lá vendendo o nosso. Por um lado foi um ótimo aprendizado pra gente. A Foi. gente agora sabe como fazer, sabe que a gente não pode confiar em quase ninguém, infelizmente. Desculpe vir com essa informação, mas quem vende filme lá na frente pode até, na hora de cumprimentar, de fazer reunião, falar: cinema, tamo junto, cinema nacional, legal. Vira a página, passa uma semana, é tipo business, dane-se vocês. Eu já passei muito por isso, assim, a gente passou muito junto por isso, eu e o Augusto. Mas, ao mesmo tempo, tem possibilidade, tem muita gente legal ainda, né? Eu não quero também ser tão apocalíptico com relação a como vender um filme. Mas é isso, tem que tentar, tem que enfrentar mesmo. Eu acho que tem uma série de organizações que ajudam os cineastas a chegar com os filmes nos festivais, que fazem essas pontes. Tem o Projeto Paradiso, por exemplo, que é uma coisa que vale a pena pesquisar. Tem outros, inclusive, que eles trabalham bastante no começo, né, mais no roteiro, mas que também tem formas de auxiliar nessa etapa, assim, de como vender e tudo mais. Exibir o máximo possível em festival, escolher bem os festivais, tomar esse cuidado, se possível participar, porque sempre tem alguém ali que tem um contato, alguém que fez uma venda de uma certa forma, você fala, é possível fazer isso? A Netflix especificamente é bem casca, porque a relação não é simples, não é uma relação muito direta, muito quente. Mas existem distribuidoras que têm uma conversa mais franca e que dá para chegar e conversar. Acho que tem que tentar. Eu fiz uma lista, na verdade. Quando a gente chegou nessa etapa, eu listei todas as distribuidoras do Brasil. E eu entrei em contato com a maioria. Eu acho que diria 80% eu entrei em contato. Não respondeu quase nada. Algumas respondeu, eu diria que metade respondeu. Só que teve algumas. Teve uma que teve, eu não vou falar o nome, o Augusto já falou uma vez, mas eu não vou falar. Teve uma distribuidora que. Essa deu ódio, assim. Porque ganhou o prêmio da Augusto. Não é pouco, Augusto. Eu tô contando um negócio. Augusto tem segura sua piada. Eu tô contando, mano. A gente é assim mesmo, tá? Ele não se aguenta, nunca vi, mano. Tô chateado, eu quis tirar logo de dentro de mim. Fala. Você não sabe nem começo, eu que troquei e-mail. Bom, eu tava trocando e-mail com essa distribuidora. E aí eles pediram uma lista de coisas que a gente tinha que entregar. Informações, uma série de códigos, uma série de coisas. A gente tinha tudo. A gente trabalhou muito. Várias coisas para tirar esses códigos era no Nancine, é só burocracia, nada caro. A gente tinha tudo, tinha trailer, tinha pôster, tinha flyer, tinha não sei o quê. E aí ele nunca respondeu. Eu mandei uns 6 e-mails para eles depois. E aí, vamos responder e tal? O último e-mail que eu mandei para eles era o seguinte: olha, só me responde com escrito não, para eu saber que não rolou com vocês, para eu tirar vocês da minha lista. Não respondeu. Aí a gente ganha o prêmio da mostra. Vai, Augusto, conta. Só Aí no dia seguinte o cara mandou um e-mail. Como que estava a nossa conversação mesmo? 7 meses depois de ignorar a gente, só que aí a gente já tinha fechado com uma distribuidora pequena que topou abraçar o nosso filme e tal, e trabalhou com a gente, segue trabalhando com a gente, mas que foi mais trabalhoso para nós, porque a gente teve que ser co-distribuidor, na real, porque era uma distribuidora muito pequena, que não tinha o know-how e nem os contatos para vender um filme como o nosso, então a gente assumiu em conjunto, ia sentindo a demanda conforme ela aparecia. Mas a gente se sentiu como artista dos anos 80 com a gravadora. Os caras não fizeram nada, embolsaram o dinheirinho que a gente mesmo que conseguiu arrumar nas vendas. Porque a gente precisava de uma distribuidora para concorrer no edital de distribuição, porque o filme é uma produção independente, não tem nenhum dinheiro nem patrocínio, nem governamental, mas a distribuição no Brasil teve esse apoio da Ancine. Ancine não, da SPCine. SPCine, eu falei errado. É isso. E eu gostaria de elogiar o filme, né? Vocês falaram que vocês foram em contraponto aos filmes americanos, que tem geralmente as cenas de luta tem muitos cortes, e isso é bem perceptível, que eu comparei muito algumas cenas de luta com cenas de videogame, tipo Street Fight, Tekken Go Fight. Já era assim, já por um propósito. É isso mesmo. Saber se teve referências também a jogos, essas coisas, que tinha cenas que, como eram paradas, e parecia que eu tava vendo um jogo, não tenho até como Mortal Kombat, mais como Mortal Kombat.
Tinha até os elementozinhos atrás, assim, se mexendo. Teve a cena que Mas isso é sem querer mesmo, né? Aí teve uma cena que o irmão mais novo foi lá o Gabriel foi lá na festa que tava tendo, desafiar o chefão. Uhum. Aí ele falou que não ia que pra ele ir pro playground lá com outro cara. Aí Uhum. eles começaram a lutar assim, e tinha até um cara fazendo umas expressões assim no canto, e eu achei tudo. Até para descer, essa cena, até para ele vai descendo, são fases. Ele tem que bater em um, bater em outro, chega no boss, e aí vai lutar com o boss, karatê. Mas isso é porque os videogames imitam bastante mesmo esse estilo de deixar a coisa acontecer, né? Eu acho que a ref dos videogames foi a mesma ref que a gente teve, que são o os games de contrário. ação nos 70 e 80. Eles influenciaram os videogames, então a gente acabou não se influenciando diretamente por videogame, a não ser nessa coisa das fases que o Augusto falou, que a gente falava, ó, chegava no chefão, tinha isso. Mas a maneira de mostrar a luta é a mesma influência que a gente teve. Esses jogos que você citou, eles se influenciaram pelos mesmos filmes, provavelmente. E era uma época que era 2D, né? Só dava para fazer assim. Hoje em dia já está certo. Gente, vamos fazer uma rodadinha final, então? Pode ser? Claro. Pode liberar todo mundo. Da final. Vou fazer a minha final. Mas vai ter as finais dentro. Mas vou fazer a minha final. Manda ver. Qual é o futuro agora do filme? O que vocês enxergam? O que está já virando? O que ainda é um horizonte? Tem agora uma nova agente de vendas internacional, então a gente espera que volte a ter propostas gringas. O filme só tem na América Latina e nos Estados Unidos e em Taiwan hoje, disponível mesmo, em Portugal, né? Legal. Pelo Netflix, e agora tá para sair aí na Índia e nesses países pequenininhos, Bahrein, Afeganistão. Cada um tem 1 bilhão de habitantes. Essa é a questão. Tem 1 bilhão de habitantes, mas a gente vai ganhar um pouquinho. E a gente espera lançar em outros países da Europa. E vamos ver como vai ser essas vendas, né? A gente está tudo preparado para essa nova onda de vender. E a gente espera que o filme seja cult mesmo. O Netflix é um pacote de 3 anos. Daqui a 3 anos, o filme sai do Netflix, ou eles pagam mais um pouquinho para o filme se manter lá. A gente vai tentar vender esse Director's Cut, que tem 20 e tantos minutos a mais. Isso são porque agora o filme, o interessante é a gente ganhar mais dinheiro e ele ser mais assistido. De repente, 2 virar a nossa ideia, sonho, é o Rock 2. É que nem o Rock Balboa. O Rock 1 ganhou os prêmios, mas o Rock 2 é que explodiu e virou uma franquia, que hoje tem mais de 10 filmes. Então a gente espera fazer o Rock 2, essa é a nossa... E no Brasil, internacionalmente, é o que o Augusto falou. Agora a gente tem que aguardar e torcer para continuar vendendo, para entrar numa onda aí. Que a gente ouviu isso de muitas pessoas, que o filme tem tudo para ser cult. A gente não sabia se era um elogio ou se era uma crítica. Mas a gente foi entendendo que a ideia do cult é que é uma coisa mais a médio e longo prazo, e que ele pode ser ou cultuado, ou ele tem outras características. É um filme que pode ser visto de novo daqui a alguns anos. Mas o fato é que não é necessariamente tratado e tal. Agora, no Brasil especificamente, como a gente entrou no Netflix... É um padrão, eu não posso entrar em detalhes do contrato porque a gente não pode, mas assim, é um padrão do Netflix, quando você fecha com eles, você não pode lançar em TV. Tem um período em que a gente não pode lançar em TV, então a gente nem tentou, quer dizer, a nossa distribuidora tentou vender, mas não foi para frente. Assim que atingir esse período, que tem mais 1 ano e pouco aí, a gente vai tentar colocar em televisão, pelo menos ficar no Brasil, entendeu? E atingir outros públicos, essa ainda tem chão. A gente verdade, eu não falei disso. Daqui a 1 ano e meio pode ter TV a cabo, daqui a 2 anos pode ter TV aberta, mais ou menos isso. Mais ou menos isso, Tem chão ainda. E depois, vamos ver. Bom, quem vai agora? Eu só queria fazer uma pergunta sobre as coreografias, né, dos atores, porque eu fiz o Wing Chun durante um tempo. Ah, que legal! Tem um personagem ali. Adoro o Wing Chun. Legal. E é isso, e os movimentos são muito precisos, né? Da coreografia. Então eles lutam, já lutavam, aprenderam com você mesmo, André, que você é Sifu, né? Você
Eu entendi Não, eu que sou você da aula, mas eu ensinava não sou Augusto sócio, antes. não. Enfim, como que foi isso aí para os atores, né, aprenderem os movimentos, reproduzirem isso? Porque uma coisa é você saber lutar, outra coisa é você interpretar lutando, né? Já é outra Total, coisa, né? total. A Legal. gente teve esse desafio mesmo, assim. Eu lembro de eu com o Augusto, várias vezes na hora de selecionar um ator, a gente pensava nisso, tipo, como que a gente vai fazer? Porque a gente pega um ator que só luta, às vezes não interpreta tão bem, não necessariamente, é um ator que faça as duas coisas. O Daniel Rocha, que é o nosso ator principal, tem a facilidade que ele tinha acabado de fazer o Popó, ele, quando era mais jovem, lutava kickbox, então ele tinha um pouco de traquejo já, o que em parte facilitou. A gente tem metade do elenco nosso é dublê mesmo, atua como dublê no mercado. Então eles sabem reagir muito bem ao golpe, então facilitam. Um golpe entra, a pessoa vira, pula no chão, dá o rodopio. Então isso facilitou muito. Não só facilitou, né, André, mas foi muito importante. Fundamental. Fundamental. Todo mundo que é do mal era gente que realmente é artista marcial. A maioria mas ao mesmo tempo... Nunca tinham feito porra nenhuma. Mas tinha muitos personagens no filme que nunca tinham lutado nada, nunca tinham feito nada. Aí o que a gente fez foi uma preparação, e não era uma preparação necessariamente para ensinar uma forma específica, era uma preparação mais corpórea para ensinar uma lógica meio básica de movimentação de arte marcial. Por alguns meses eu ficava nos parques aqui de São Paulo, marcava uns horários, e o elenco, quem estava disponível, encontrava com a gente para treinar. Isso aconteceu por um tempo, assim. E aí, quando foi chegando um pouco mais perto da filmagem, aí eu apresentei as coreografias. E as coreografias, algumas eu fiz em muitas mãos, assim. A do Wing Chun, por exemplo, eu fiz com um amigo que é do Wing Chun, o Gil, lá de Joinville. E depois depois eu fui encontrar com o Gutenberg Lins, que é um dos dublês que faz um personagem, aquele que leva bala na testa. E ele sabia um pouco de Wing Chun, então ele pegou uma coreografia já prévia, a gente fez junto a lógica, criamos a lógica, apresentamos para o elenco faltando muito pouco, porque não necessariamente a pessoa precisa memorizar, ela precisa memorizar frases, né? E aí no set a gente deu um jeito. É um jeito um pouco incomum. Tem filmes que ficam mais tempo preparando e que levam mais tempo. Tem cenas de luta do nosso filme que em filmes grandes seria 2-3 dias de filmagem. Aquela cena final, todo mundo se batendo, aquela cena a gente rodou em uma diária. Tem 180 planos no dia. Foi uma loucura. E a gente não tinha autorização para fechar o lugar. Aquele corredor que as pessoas desciam, passava gente. Aí eu endireitava assim, não deixava ninguém ver o que estava acontecendo. O making-off do filme é meio hilário, assim. E aí foi isso, a gente deu acesso para esse elenco, para essa lógica de arte marcial. E o Gutenberg também fez um workshop com parte deles. A gente foi fazendo o que a gente podia. Nosso ator principal, o Tony, coreografia foi sempre pouco, né? A gente, quase nenhuma coreografia teve mais de poucos dias de ensaios. Quase nenhum. Pouco tempo. Aqui o Kung Fu que a gente pratica não tem faixa. Mas se tivesse faixa, eles fizeram meio que a faixa branca, sabe? Os atores, basicamente. Tiveram acesso a uma base, que é uma base para mostrar que o corpo estava mais relaxado. Uma das meninas, por exemplo, é bailarina, então ela pegava algumas coisas, então ela funcionava para o treino. Mas, por exemplo, é uma coisa também de sentindo, é um termômetro. O mestre da fumaça, o Tony, ele nunca tinha feito nenhuma arte marcial. Ele é chinês, ele é de Shanghai, mas ele nunca lutou nada. Mas sempre chamam ele para fazer mestre, ele fica aquele mestre que fala. A gente queria que ele lutasse. No roteiro original, o primeiro roteiro tinha 2 lutas dele. A gente acabou diminuindo uma das lutas dele, porque ele não lutava. Ao mesmo tempo, ele foi um dos que mais treinou comigo. Porque eu fui percebendo que eu precisava que ele incorporasse algumas coisas que iam além da luta. Por exemplo, como ele é o mestre maconheiro, a gente trouxe a coisa da risada. Então ele lutava e ria, meio que ao mesmo tempo. Travou? Não travou. Tá normal. Tá normal? Tá. Então foi isso. A risada foi a muleta do mestre, né? Foi a muleta dele. Coisa depois... E ele falou com muita naturalidade. O próprio português ruim dele era super natural, porque ele tem um sotaque já bem forte. E tinha que ficar de ouvido assim nele para ver se ele estava falando o que a gente queria. Às vezes tinha que ser as árvores somos nós, assim. Fala isso. Ele nem entendia direito a palavra. Foi legal mesmo. E ele dançava também, o que facilita, ele dança muito bem. Então ele pegou algumas coisas por isso. Nessa rodada final, gente, é muito bacana isso, né?
vai pegando. Eu fiz um comentário no intervalo entre uma gravação e outra, que foi justamente que me chamou a atenção, como se fosse câmeras, planos distintos, que são a língua da galera, né? Vocês utilizam por baixo aí 4... Caramba, que filme difícil, viu? Porque você pega assim, tem alguns personagens que falam em inglês, outros falam em mandarim, aparentemente, que eu não conheço, em francês, o próprio português, tem uma menina que solta um espanhol ali rapidão. Minha pergunta é a seguinte: essa galera, ela mora aqui no Brasil, está fora, está dentro do orçamento, como é que funcionou para convocar um timaço, assim, uma pluralidade? Para além de tudo isso, ainda tem a língua, que é uma dificuldade, né, muito interessante. E dentro desse horizonte, ainda no seio das congratulações, que se mantenha pelo menos um pedido de um conhecedor a poucos segundos do filme, que se mantenha essas cenas, que são as línguas distintas, que isso é maravilhoso. Isso sempre foi uma coisa, desde o começo a gente queria ter isso, essa Babel, assim, muitas línguas. Isso aparece em alguns filmes de Kung Fu que a gente viu também, tem sempre a coisa dos países e tudo mais. A gente queria mesmo um gradiente de pessoas, assim. Começa com as coisas, com os países que invadiram a China. Então o estrangeiro sempre era o cara do mal, o japonês. Ou o Japão ou os Estados Unidos, que eram os países que invadiram a China na época, né? Então no nosso filme os caras, mais ou menos, os caras do mal falam inglês. Quem fala inglês é o imperialismo. O chinês está ali tentando ensinar. Ele fala uma palavra em japonês também, né? O vilão. Tem quando ele pede para o karateka parar, é o Made do próprio judô ali. Então, a gente pensou em fazer essa coisa Ghost Dogiana, assim, mas a gente descobriu que isso não é super bom para o internacional. A gente achou que isso ia ser bom para vender internacionalmente, mas internacionalmente melhor falar bastante inglês, pouca outra língua. Mais inglês, mais fácil de vender. O Augusto falou Ghost Dogiana, porque tem um filme do Jim Jarmusch, o Ghost Dog, que eu pessoalmente gosto muito, e aí quando a gente estava pesquisando o nosso filme, tem uma cena específica em que o Robert Whittaker, esqueci o nome do ator principal, tá com o melhor amigo dele num topo do prédio, o melhor amigo dele fala francês, é um caribenho, e ele fala em inglês com ele, e eles têm um diálogo, e aí eles veem um cara construindo um barco no topo de um prédio ali próximo, e aí eles gritam pro cara, porque o cara tá construindo um barco em cima de um prédio, e o cara responde em português. E aí vira um triálogo, e a cena é muito gostosa. Então foi um pouco... Inicialmente a gente teria um momento ou outro disso, mas isso foi ganhando um corpo, e a gente gostou e incorporou essa brincadeira. Tem muito chinês que entrou porque o Tony Lee, o ator do mestre, não conseguia falar um português muito bifão em português. Aí a gente falou, putz, ele não vai conseguir falar tudo isso em português, vamos traduzir para chinês agora, e aí ele tchau, e manda brasa. Ele já falava um pouco de chinês, mas era um pouco menos, assim. Era menos. E aí com relação a fechar... menos. E com relação a fechar o elenco, assim, a gente teve a ajuda de uma produtora de casting, a Mei Yi-ho, que ela é taiwanesa. E ela que conhecia o Tony Lee. E aí ela conseguiu também trazer outros atores. A gente também procurou uma organização que se chama Oriente, se não me engano, que são de elenco amarelo, tanto japonês, chinês ou outros países da Ásia. E eles ajudaram também a gente. Queria até ter mais personagens orientais, mas a gente foi gostando da ideia de ter a mistura, de ter a ruiva, de ter todo tipo de cor e de possibilidade, assim. E acho que foi isso, assim, a gente ficou muito feliz. Com relação à cena que é falada em francês, ele é aquele personagem interpretado pelo Pyroman, o Jean-Paul Kinfossiat. Ele é francês, na verdade ele nasceu... de onde ele é, Augusto, você lembra? Não é angolano, cara, ele é africano. Não. Mas é de um país que se fala francês, uma colônia francesa, é rapper na França, super conhecido na França, mas ele mora em São Paulo, por acaso, há uns 10 anos, teve um filho com uma brasileira. Era amigo de amigo, foi tudo assim. A gente foi chegando. Que esse personagem fossem várias pessoas, né? A gente queria botar algum expoente da... Inicialmente seria um capoeirista. Um capoeirista, fodão. Mas aí não deu certo. O Benegão, ou o Marcelo D2, assim, a gente tentou até essas pessoas e tal, mas
como eu falei, a gente é meio pequenininho, ninguém tá nem aí, sabe? Você não tem dinheiro, as pessoas já nem escutam a sua ideia, a gente não é muito... Não tem um contato muito grande com o artista, uma coisa que, se você talvez é um Nepo Baby, tenha mais, sabe? Tem gente que, tem um monte de amigo que cresceu com Tom Jobim na sua casa, morou, tipo, realeza da cultura. E o São Paulo e o cinema meio que bebe disso bastante, né, aqui no Brasil. Bom, quem vai agora? Bom, voltei. Vou tentar agora sintetizar em 2 perguntas, ou... gente, vocês têm que ouvir também, né? Bom, eu queria saber como foi pra vocês, sendo 2 diretores, tendo uma concepção de ideia, né? Porque eu imagino que, pelo menos, geralmente os trabalhos que eu participo, eu acho que nem cabe a comparação, mas os trabalhos que eu participo, geralmente eu encabeço, eu dou ali uma de líder e tudo mais, e eu nem sempre consigo manejar bem outras ideias. Queria saber como foi para vocês, e como é, né, se vocês já trabalharam em outros projetos, como é trabalhar em equipe sendo diretores, né? Como é que é isso? Tem um momento que tem que ceder para a ideia do outro, tem um momento que tem que manejar, como é que pede para calar a boca, se outro... Não, porque se o outro fala assim, não, vou embora, aí o projeto cai, entendeu? Quero saber como é que é isso. A gente foi na marra, antes de mais nada. Vocês já se conheciam? Tem que ser na marra, não, a gente já era amigo desde a faculdade e tal. Mas o amor à ideia que a gente teve, ele já azeitou quase tudo. E a praticidade que a gente tinha que ter também fazia a gente não entrar muito em intriga, tipo... Não adianta você querer uma coisa, você sabe que não vai ter, não adianta nada. Então, tinha que ser uma soma de ideias que funcionavam, né? Isso antes, né? Enquanto a gente estava criando e tal. Mas na hora você vai, um quer falar, o outro quer falar, a gente fala junto. A gente se falou junto várias vezes, até em coisas que nem a gente está fazendo agora. Um atrapalha o outro, mas isso funcionou. E eu acho que durante a filmagem também a gente acabou entrando num ritmo. Como o André também é o cinematógrafo e também operou a câmera, foi o fotógrafo do filme, ele estava lá na câmera e eu estava lá no monitor com um foninho, então, tipo, a gente já, sem querer, entrou, cada um estava fazendo já uma coisa e fomos indo para frente. Né? Cortava, eu olhava para ele olhava para mim. Foi tudo certo para você? Foi tudo certo para você? Foi. Então vamos para a próxima. Foi meio assim que a gente fez, né? No set mesmo, Augusto, você ia continuar, desculpa. Não, no set foi meio essa dinâmica, aconteceu de uma forma boa. O André estava super ciente da câmera, eu estava mais ouvindo um pouquinho mais os atores, porque às vezes ele também não tinha fone, né? Então a gente até nem tinha a estrutura para a gente ficar brigandinho, sabe? No meio do set. Mas se a gente tivesse estrutura, a verdade é que no set não tem espaço para isso. É verdade. Eu trabalho aqui, vai fazer quase 30 anos com cinema. Fiz muito cinema independente, muito curta-metragem, alguns longos, programa de TV e tudo mais. Set não é um ambiente para discutir a ideia, a não ser uma situação emergencial. A gente discute tudo isso na pré. E quanto mais a gente conversa na pré, enquanto a gente estava fazendo um argumento, enquanto a gente estava cozinhando a ideia, a hora que ela se forma, ela vira, até o termo em inglês, em espanhol para roteiro, né, que é o guion, ele guia. O que vale, aí não vale tanto a minha ideia do Augusto. Ele deu uma, eu dei outra, para resolver uma questão, por exemplo. Aí a gente olha dentro do guia. Não, no guia essa aqui funciona melhor, porque essas são as diretrizes, quase como uns mandamentos do filme. Imagina o roteiro como uma bíblia e a lógica ali são os mandamentos. Então a gente não perdeu muito tempo na prévia ali do set, mas a gente perdeu um tempo cozinhando o filme enquanto roteiro, enquanto ideia, para chegar no set e não ter dúvida. A gente sabia o que a gente queria extrair de cada cena, porque decupagem, né? Oi? A gente fez uma decupagem bizarra, era uma bíblia. Cada cena tinha cada plano que a gente queria fazer
E a gente não tinha tempo para perder. Então, ser Natal, plano aberto, plano fechado, plano aberto, fechado, conta plano. O que faltou? Porque se a gente não tivesse isso, aí a gente talvez perdesse mais tempo nas diárias. Não. E se a gente fizer uma coisa assim, põe a câmera lá em cima, vai ser bem louco. A gente teve que pensar isso antes, porque chegando lá, a gente tinha uma lista de take para fazer daquela cena. Aberto, faz, vai, de novo, de novo, vamos para a próxima. Senão a gente não tinha... E na decupagem propriamente dita, a gente selecionava os planos, ângulo, lente que vai usar, o que a gente quer fazer aqui, só que a gente selecionava os principais, e a gente tinha sempre uns extras. Se a cena rendeu, e a gente está com tempo, porque tempo é dinheiro ali no set, aí a gente rodava os extras. Muitas vezes a gente conseguiu. Teve cena que não deu, essa aqui a gente foi pro básico. O básico, em 2 planos, a gente resolve essa cena, 2 planos. Então, isso foi meio que uma balança. Mas com relação à discussão entre o fato de ser 2 diretores, essa coisa da criação, eu acho que a gente foi construindo. Até hoje é assim, mas foi muito mais difícil. As discussões ficaram muito mais acaloradas na venda do filme, quando a gente tinha que resolver como a gente vai apresentar o filme para alguém, do que na pré ou no set. Na pré e no set foi mais simples, porque a gente coisas que a gente não faz, né? Coisas que a gente não está acostumado a fazer, você está mais inseguro, puta, não sei. Aí você tem que fazer o pôster, tem que fazer o trailer, tem que fazer fazer o pitch, fazer uma brochurinha rápida para mandar. Putz, é difícil. Vamos para a última, né? A gente quer beber. Hoje é sábado. Bom, então como a última pergunta, eu gostaria de perguntar se vocês agora, com os perrengues que vocês passaram, com toda a experiência que vocês adquiriram, como dica para a gente que cursa mídias digitais e artes também, que produzimos alguns conteúdos, curtas-metragens, o que você recomenda, tipo, a gente fugir, a gente não fazer nas produções, nas pós-produções, quando for divulgar, entre outras coisas. O processo. Pergunta difícil, os don'ts, porque a gente pode te dar umas ideias de o que fazer, mas o que não fazer tem que parar para pensar, né? Eu acho que não pode ser o que fazer, então. Não deixe de fazer nada. Acho que essa é a minha primeira coisa. Assim, você está pensando, não faça isso, faz. Melhor fazer e errar. Não deixe de fazer nada. E se eu fosse falar alguma coisa para como fazer, é a ideia. Sempre a ideia tem que ser. E aproveita, porque curta-metragem é ótimo para experimentação, tanto estética quanto de narrativa. Então, eu acho que vale a pena, como o Augusto falou, vale a pena tentar alternativas que não parecem as mais óbvias. Eu acho que é o melhor momento, porque se a gente cai para o mercadão, às vezes não vão dar essa liberdade para você, a não ser que já seja um autor conhecido, aí pode ter uma assinatura, um jeito diferente de contar uma história. Mas eu acho que vale a pena experimentar, e as tecnologias facilitam hoje em dia. A gente consegue filmar coisa antes com um celular e editar de um jeito mais simples, e rapidamente a gente tem um monstro de uma cena que a gente quer fazer, a gente consegue visualizar ela antes de rodar. E aproveitar o tempo também. Se a gente não tem muito dinheiro, vamos começar a preparação e a pré-produção muito antes. Uma marca 1, 2 encontros na semana, as ideias vão surgindo e aí aparecem as soluções. E eu acho que uma outra coisa também, como fazer, não fazer, é observar o que tem ao seu redor. Tem um tio que é dono de um boteco, e esse boteco pode funcionar nessa história. Eu tenho um conhecido que tem uma carroça. Então, vamos trazer a carroça para o filme. De novo, falei carroça, não sei porquê. Mas, em suma, buscar aquilo que já está à mão, aquilo que está acessível, e tirar disso no começo. Porque, senão, a gente fica imaginando umas coisas muito distantes, que seriam legais também, e aí muito projeto acaba não saindo do papel. Então, acho que vale a pena experimentar, testar, brincar também. Porque, quando a gente cai para o mercado, a gente tem poucas possibilidades disso. Quando a coisa fica muito séria, com muita gente envolvida, aí fica um pouco mais difícil. E roteiro é grátis de fazer, cara. Você já tem uma coisa você já tem um papel e um lápis, você já tem um computador na faculdade ou em casa, tem um celular. O roteiro é grátis de fazer. E o que a gente percebeu é que todos esses projetos que ajudam o novo
cineasta, eles todos são baseados em roteiros. Alguns até aceitam uma ideia, mas a maioria, que é esses workshops, BR Lab, Projeto Paradiso, todos esses workshops, eles são baseados em um roteiro. Você tem que ter um roteiro pronto, escrito na mão. Não adianta reclamar que ninguém vai te pagar, que é o que eu ando reclamando, tipo, para fazer o nosso próximo filme. Eu vou ter que escrever o roteiro eu mesmo, foda-se, ninguém vai me pagar. Então, e é de graça, cara. E isso foi... E essa dica é do Akira Kurosawa, não é nem minha, que eu vi lá atrás, perguntaram exatamente isso, ele falou, o roteiro é de graça. Você pega um papel e um lápis e você escreve o seu roteiro, sabe? Se ele ficou lindo, alguém vai tentar fazer ele virar verdade. Né? Maravilha, gente. Bom, a gente agradece demais aqui, ó. A galera felizona. Eu também muito feliz pela conversa. Valeu, gente. André e Augusto. E ainda Obrigado. agradeço pela mudança do movimento durante, né? É assim que faz cinema. Não tem caminhão, vai a carroça. Tá tranquilo. A carroça que tinha no filme, a gente nem sabia que tinha. Ela apareceu de repente. Ah, o cara que traz o leite tem uma carroça, então vamos de carroça. Eu sabia que a carroça ainda ia virar assunto, hein? Explicou a carroça. Bom, muito obrigado, gente. A gente volta. Valeu. Fico muito feliz. Bom trabalho para vocês, gente. Vamos nessa. Valeu. Não desistam. Prazer. Tchau.